Uhum. Entendendo essa lacuna importante em termos de pesquisa, como é que tu vê isso se refletindo na prática de psicoterapeutas, até no ensino de psicoterapia, eu digo psicoterapia não só para abordar psicologia, porque também tem psiquiatras que Uhum. atendem com psicoterapia no nosso Sim. país. E no mundo, né? Eu acho Uhum. que também a gente pode expandir isso não só para o Brasil, porque, de novo, a gente está falando de artigos que podem vir de qualquer país do mundo, né? Isso. É. Eu vejo como um problema também, né? Porque, assim, se a pessoa ela não tem uma capacitação, se ela não busca entender aspectos que são importantes, ela pode ter uma relação terapêutica problemática. Acho que Uhum, essa é a questão. Se eu não conheço, por exemplo, os grupos sociais minoritários, como eles são atravessados por essas variáveis, e no meu atendimento eu tento atender essas pessoas da mesma forma que eu acho que todo mundo eu estou ali fazendo uma agressão. E aí entra um aham, conceito, né, de microagressões que também pode entrar ali. Então, o terapeuta, sem perceber, baseado inclusive nas internalizações que ele fez do contexto sociocultural, ele vai começar a reproduzir questões, né, de uma forma como se fosse normal para essa pessoa. Então, chega lá um terapeuta, falando de um grupo social minoritário, por exemplo, então ele fala assim: Nossa, você sempre foi a ovelha negra da família, né? Você acabou de usar um uhum, termo muito inadequado ali, errado, que você talvez nem se percebe, mas que isso aham, afeta aquela outra pessoa. Ou então o terapeuta vai marcar uma terapia de casal, e aí uma mulher liga para esse terapeuta. Aí, alô, tudo bem? Qual o nome do teu parceiro para eu poder anotar aqui? Por que que ela tem que se relacionar com um parceiro? Ela não pode ter uma parceira? Então, uhum, são pequenos comportamentos que são insultos, de certa forma, e vão trazer ali também um prejuízo na relação terapêutica. Às vezes, aquela pessoa que vai estar imersa naquela relação, ela vai cada vez mais se inibir. Então, acaba por reforçar um esquema de inibição emocional, do que, de uhum, fato, trazer ali uma livre expressão, ou talvez até uma privação. Eu realmente não vou ser compreendido por esse terapeuta, né? Ninguém me entende, ninguém vai me entender mesmo. E é isso. Então, os terapeutas, eles ainda precisam muito aprender sobre grupos sociais minoritários como um todo mesmo. Por exemplo, uma pessoa uhum, deficiente chegou no seu consultório, como que você vai atender essa pessoa deficiente? Como é que você vai falar com essa pessoa com deficiência? Né? Quais são os termos, talvez, que você tem que usar? E outra, os nossos pacientes, embora a gente aprenda com eles, eles não estão ali numa função de professores. Imagina uma sessão em que todo momento a pessoa tem que me parar para me corrigir sobre algo que eu falei errado, porque eu uhum, não procurei independentemente estudos para saber sobre, me capacitar, saber que usos. Vou fazer uma intervenção, aí eu uso lá um modelo de apresentação, né, falar sobre casais, minha apresentação só aparece casal heterossexual. As uhum. imagens lá, tudo Até nas branco, imagens, né? sexual, Aqueles exemplos clássicos de, por exemplo, vai num congresso, vai apresentar e é só esse tipo de casal, né? só, né, então vai lá, falar casais, olha lá, só casais heterossexuais, casais brancos, né, Uhum, e os casais, não tem ninguém, nenhum casal, as pessoas com deficiência, elas não se relacionam, pessoas pretas, pessoas, né, casais do mesmo sexo. Então, são muitos comportamentos que vão acontecendo, né, no cotidiano, no ambiente científico, inclusive, a gente vê isso em congressos, que nossa, muito. acaba por afetar pessoas que também fazem parte desses grupos e acaba reforçando um esquema, seja ele de privação, às vezes de isolamento social, eu não me encaixo mesmo nesse ambiente, não faço parte, tenho questões bem diferentes, Uhum, ao invés de trazer uma postura que é da terapia do esquema, que é de reparentalização, né? Então, uhum, quando você percebe essa reparentalização, aí é outra história. Você consegue realmente entender, ao mesmo tempo que você pode aprender com aquela pessoa, mas você já entende algumas coisas que são importantes, né, nessa uhum. atuação. Então, E minha a visão... reparentalização. Pode falar, desculpa te interromper. Não, é isso mesmo. Tipo, minha visão é essa do que tu perguntou, né? Minha visão é essa. Ainda precisa muitas pessoas entenderem sobre esses aspectos socioculturais, entender sobre essas variáveis, né, de grupos sociais minoritários, para conseguir fazer um atendimento que corresponda à TE, né? E que traga ali uma Uhum. reparentalização de fato e supra as necessidades de uma forma geral. E só para contextualizar, né, reparentalização é bem a postura do terapeuta e da terapeuta em suprir as necessidades do paciente que está ali na frente, as necessidades emocionais básicas, né? Isso vai da forma que a gente dá oi até a forma que a gente dá tchau. Então, é todo o processo de terapia. É a nossa Uhum. base
de funcionamento com aquela pessoa. Então isso é Sim. muito, muito importante.